Pra quem não faz a menor ideia do que é diversificar, o que é ter uma ação... Porque eu já tentei explicar pro Caio, eu não consegui explicar direito que porra era aquela. Uma ação é um pedaço de uma empresa que você negocia na Bolsa de Valores. Então, quando as empresas começam a ficar grandes e elas querem captar dinheiro, elas vão para a Bolsa de Valores. Então, elas emitem ações ali e você pode ser sócio delas. Cada ação é um teco de uma empresa que você tem. Então, se você tem ações da Klabin, você tem direito a uma parcela dos lucros da Klabin. E são os dividendos? Que são os dividendos ou juros sobre capital próprio. Tá. Só que tem algumas empresas que não distribuem esses lucros. São empresas que reinvestem nelas mesmas. Mas aí, normalmente, você vai ter um ganho em termos de cotação. Então, tem duas formas de você ganhar dinheiro no mercado de ações. Um é com a valorização dessas ações, que são tecos de empresas. Porque quando as empresas estão indo bem, o mercado interpreta normalmente de uma forma boa. Então, cada fração daquela empresa vai valer mais. Ou, quando uma empresa já está num setor consolidado, ela fala, eu vou remunerar os meus sócios. E quem são os sócios? São os acionistas, são os detentores daquele teco de ação. E o mais legal do mercado financeiro, falando do mercado acionário aqui, é que a minha ação é a mesma do dono da empresa. Então não tem como eu ser remunerado de forma diferente dele. Eu comprei uma parcela do negócio dele também. Então, se eu tenho uma ação e o dono do Itaú tem 10 mil ações, na hora de distribuir o dividendos, ele vai ganhar 10 vezes mais que eu. Uhum. Entendeu? Não tem essa diferenciação. Assim. O que eu não entendo é o que de fato é eu ser sócio de alguma empresa. Eu cliquei num botão e apareceu lá no meu computador que eu tenho 10 ações da Renner, por exemplo. Tá. O que de fato é isso? Só sou sócio, só isso. Você é dono de uma parte da empresa. É isso, cara. Esse conceito é muito estranho de entender. Tem que tentar pensar como um empresário, velho. Você não é o fundador, mas você tá junto no business com o cara, velho. Com silêncio. Tem algum barulho de grilo aí? Eu tô pensando. É que assim, vamos voltar alguns passos aqui. As empresas, elas têm duas formas de financiar. Isso que eu ia puxar. Vai lá. É mais ou menos assim. Você tem uma empresa, sei lá, eu tenho a Inside, uma casa de análise. Aí suponhamos que a gente precisa de dinheiro para fazer um projeto para contratar, sei lá, um marketing do Primo Rico. Queremos ter o Primo Rico como influencer. Suponhamos que a gente não tenha dinheiro para contratar ele. Tem duas formas de você se financiar. Ou você vai no banco e pede um empréstimo, ou você vai numa bolsa de valores, por exemplo, e fala, quem quer ser sócio da Inside? Aí o Petri vai querer ser sócio da Inside e outro bêbado, como é que você chama mesmo? O Caio também, que tá bêbado, fala, eu tô nessa também. E aí eu emito duas ações para vocês e vocês transferem o dinheiro para mim. E uma parte das ações que eu tenho vai para vocês. Então vocês entram no capital social da minha empresa, vocês entram como sócios, porque vocês investiram na minha empresa e vocês precisaram, vocês me deram aquela grana. Então, qual que é a vantagem? A vantagem é que eu não pago juros para você, porque você não é um banco. Você quis entrar como sócio. Se sentar no pepino, você senta junto. Por outro lado, se a gente contratar, por exemplo, o Primo Rico e a Inside bombar, multiplicar por 5, por 6, você vai ser meu sócio. Então eu vou ter que distribuir uma parte desse ganho com você. Porque a gente fracionou em mais vezes a minha companhia, entendeu? A minha empresa. Então a grande beleza da Bolsa é essa. Ela permite com que as empresas se financiem sem pagar juros. Só que ao mesmo tempo ela divide a pizza em muito mais gente. Mas depois dessa primeira emissão, é simples troca de ações, porque a empresa não ganha mais nada, né? Depois ela pode fazer follow-ons, né? Que são emissões de novas ações, para captar mais dinheiro. Mas aquela ação que a gente fica comprando ali no home broker... Você nunca sabe se é da primeira leva, do IPO, ou da segunda, ou da terceira. Você só sabe em quantas frações está dividida. Então, no caso do exemplo da Insight, por exemplo, aí deu certo, o bagulho deu certo... Eu virei sócio e com o dinheiro que tu pegou, ela bombou pra caralho e ganhou mais dinheiro. As pessoas, psicologicamente falando, elas entendem que aquela empresa vale mais. Sim. E aí eu vou dizer, eu só vendo aqui por tanto. É basicamente esse o jogo. Sim. Eu comprei por 40, só vendo por 60, porque a empresa tá bem aqui. Ó. A ação é a menor fração de capital de uma empresa. Sim. Então você pega uma empresa que vale 10 bilhões, se você tem 1 bilhão de ações emitidas, se você decidiu se dividir em 1 bilhão de vezes, cada parte dela deve valer R$10.
Sempre que você faz uma analogia com uma pizza, assim, você consegue entender melhor. Então, Mas depois que eu tenho a ação e a... É que o que eu não entendo é por que a ação aumenta o valor. E é uma questão muito... e é outra parada. Porque o que eu imagino, eu comprei a ação da Inside, nesse exemplo que a gente tá dando. E aí deu certo, a empresa deu certo. O que faz a minha ação valer mais agora, era R$10, agora ela vale 20, é porque as outras pessoas querem também ser sócio. É isso. Exatamente isso. O mercado, ele fica cada vez mais eficiente. Quanto mais trocas você tem de ações de mão, mais eficiente ele fica do ponto de vista que uma empresa que tem maior demanda por ações, mais gente querendo aquela coisa, faz com que o preço suba. E mais gente não querendo aquela coisa, ou seja, vendendo aquela coisa, faz com que o preço caia. É basicamente isso, é a lei da oferta e da demanda. Então, suponhamos, a gente faz esse marketing com o Primo Rico, por exemplo. A Inside bomba, o faturamento, sei lá, duplica, triplica. Não é justo o faturamento triplicar, o lucro triplicar, e uma fração da minha empresa valer a mesma coisa. O mercado é relativamente inteligente, ele vai ver esse número, vai falar, isso aqui tem que valer 3 vezes mais, teoricamente. Mais pessoas comprando vão fazendo com que o preço suba. Por outro lado, se a gente gasta R$1 milhão com o Primo Rico e não vem nenhum cliente para a Inside, por exemplo, vão falar, a Inside torrou R$1 milhão e não deu certo. O faturamento ficou o mesmo. Então só perdeu R$1 milhão. Então cada parte dela não deveria valer a mesma coisa, deveria valer menos. Por quê? Porque ela torrou R$1 milhão, então cada mini fração dela deve custar menos, porque ela tem menos dinheiro em caixa. Se ela tinha 1 milhão em caixa, agora ela tem 0. Se ela tinha 2 milhões, hoje ela tem 1 milhão. Então, tem a ver. Uma coisa é o fundamento, que é o que a empresa o quanto que ela vale. Outra coisa é o tanto que os agentes acham que ela deveria valer. Que são os seres humanos ali comprando e vendendo. Uma coisa é o que determina o valor intrínseco, né? O quanto que deveria valer aquela empresa, que é isso que os nossos analistas ficam calculando o dia inteiro. Então a gente tem um time lá com 10 analistas na Inside. Eles ficam estudando quanto que as empresas deveriam valer e dividem pelo número de ações que a empresa tem. E se chega num preço da ação justo. Por outro lado, a gente compara o preço da ação justo, que é o tanto que os nossos analistas calcularam que deveria valer, com o preço atual. Então, se o preço atual está abaixo do quanto que eles deveriam valer, a gente emite uma recomendação de compra. Se a empresa está negociando acima do quanto cada fração dessa deveria valer, é uma recomendação de venda. Para eu entender, então, existe um valor real que tu consegue analisar vendo os números de uma empresa. E tu consegue mais ou menos ver, essa empresa devia estar valendo R$20. Exatamente. Mas está valendo 13. Por que ela está valendo 13? Porque as pessoas não estudaram? Porque as pessoas estão movidas por alguma emoção? Exato. Pode ser várias coisas. Então, a gente viu, eu acho que o coronavírus foi um bom exemplo disso. A gente viu várias empresas que não seriam impactadas pelo coronavírus caindo 50% de preço. Não faz sentido nenhum. Setores que não foram afetados assim diretamente, caindo 50% de preço. Então, você pega uma empresa que tem 100 anos, sei lá, Klabin, por exemplo, que faz papel e celulose. Uma empresa de 100 anos, em 2 dias cai 50%. Por causa de uma pandemia, que as pessoas vão continuar comprando papel, as pessoas vão estar em casa pedindo uma pizza, porque não vão poder ir na pizzaria, aquela embalagem a Klabin faz também. As pessoas vão comprar no delivery aquela papel de sacola lá, a Klabin faz também. Então, tem algumas distorções entre fundamento e preço, que é onde você consegue fazer os melhores negócios. Assim. Normalmente, é no desespero dos outros que você consegue fazer os melhores negócios.